Oro para que sejamos a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia tem essa promessa do verso 10, o capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, a grande tribulação que virá. Apocalipse, a série do Apocalipse, que fala da revelação. E para entendermos o capítulo 4 e o 5, vamos só fazer esse lembrete e esse entendimento aqui, gente. O Apocalipse capítulo 1 é a apresentação pelo Senhor Jesus. Ele mesmo se apresenta como o primeiro e o último e traz a revelação daquilo que há de vir. Olha o que Jesus disse lá no capítulo 1, está aqui já no canal da igreja, mas só para lembrar. Bem-aventurado no verso 3, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então será feliz, bem-aventurados que o fazem. No capítulo 2 e o capítulo 3, é a carta às igrejas. São 7 as igrejas aqui. Veja, gente, o número 7 na Bíblia, vamos ler, já fica aqui já entendido. Para Deus, o número da perfeição, para nós também sim. Mas o número 10 também representa para o homem, não para Deus, a completude, a perfeição. Vai ouvindo isso daqui, porque à medida que a gente for lendo, você vai entender. Agora, a partir do capítulo 4 e o capítulo 5, nós vamos ler a parte que fala da igreja arrebatada, já nos céus, a igreja, os salvos. Do capítulo 6 até o capítulo 19, nós vamos entender e vamos ler sobre o período tribulacional, a grande tribulação que virá sobre o mundo. A igreja já não vai estar mais aqui. Então veja que até cronologicamente em Apocalipse vem relatando isso, vem mostrando. E o foco passa a ser quem? Não a igreja, mas passa a ser Israel. Você não vai ouvir mais falar sobre a igreja no capítulo 6 até o 19. Quando volta lá no final do 19 e o capítulo 20 é que fala. Porque fala de Jesus vindo no cavalo branco, no capítulo 19. No capítulo 6, que nós vamos entrar ainda, fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro também, o cavalo branco, só que é o anticristo, é a falsa paz que virá. Então veja como é que é importante entender tudo, porque essas coisas estão acontecendo pelo mundo. Não se engane quando vê as tragédias climáticas, isso, está acontecendo porque está lá em Apocalipse. Não, isso é só um presságio, uma preparação do que virá. Vai acontecer essas tragédias sim, está escrito aí. Mas é só o início, é só a preparação para as coisas. Não teve aí, quando teve a pandemia, a mesma coisa, tudo aquilo ali, gente, é uma preparação. Entendeu? Não é à toa. Então, precisamos aprender a ouvir. Então, 21 e 22, capítulo 21 e 22, é o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, o estado, o juízo final e o estado eterno. Então, separando o livro do Apocalipse, cronologicamente nós podemos entender isso. Então estamos no capítulo 4 e 5 hoje, vamos ler os dois. Que fala o que, pastor? Do arrebatamento da igreja, ou melhor, a igreja já arrebatada nos céus. Oro para que sejamos a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia tem essa promessa do verso 10, o capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, a grande tribulação que virá. Então Jesus promete guardar essa igreja. E depois ele diz no final, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então vamos no capítulo 4, versículo 1. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, João, o apóstolo João, diz aqui, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois das cartas às igrejas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse, alguém, que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, tudo isso representando a luz divina, a luz própria do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, representando os salvos da era cristã e da era passada, antes da nova aliança. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Você já na introdução entendeu que 7
é o número da perfeição, a completude de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus. São 7, pastor, Espíritos? Não, o número 7, como eu falei, representa a completude. Os relâmpagos, vozes e trovões, representa poderio, força e poder. Vem do trono de Deus. Quem entende, diga amém. Amém ou não amém? Verso 6, adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Quem são esses 4 seres viventes, pastor? Anjos, gente. Anjos de Deus, tá? Se você digitar no Google, né? Alguns vão colocar anjo, você vai ver cada seres, cada figura que vão colocar de várias formas. E alguém, isso aqui é anjo? Porque eles muitas das vezes estão se atrelando às parte literal do que está aqui em Apocalipse. Nós não sabemos como é que são os anjos. Mas esses olhos aqui, cheios de olhos, representam que eles enxergam tudo. Entendeu? Então Deus dá, eles não são oniscientes, não são onipresentes. Ou seja, estão presentes em todos os lugares e sabem de tudo e todas as coisas, muito menos onipotentes. Só Deus, o Criador, o dono de tudo e todas as coisas, que está sentado no trono. Já lemos aqui o poderio que ele tem. Mas ao redor, além dos 24 anciãos, a visão que João tem aqui, de ver já a igreja adorando, louvando, ele também viu os anjos, seres viventes, que, verso 7 diz, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, representando força, do leão, né? O segundo, semelhante a novilho, também a força do boi. O terceiro tem o rosto como de homem, já que representando tanto a força quanto a inteligência. Já o homem é diferente do animal, né? Inteligência. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então eles voam também. E a semelhança da águia, da sua sabedoria, força, rigidez. Verso 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, veja, nem no dia do sábado que Deus descansou. Nem de dia nem de noite, proclamando, adorando a Deus, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Diga aleluias, glória a Deus. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, a Deus, Pai, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Diga aleluias, diga glórias a Deus. Nós estaremos lá. Isso aqui, essa visão que João tem, é da igreja, dos salvos, lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento, no arrebatamento da igreja. Essa aqui é Apocalipse 4, a visão do trono de Deus, a igreja glorificada, adorando. E veja que nós vamos ter coroa, não foi isso que lemos aqui no capítulos anteriores? E eu até li agora aqui no capítulo 3, Jesus disse, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, no capítulo 3, verso 11. Ou seja, vamos receber coroa, estarmos coroados, mas na hora da adoração, vamos entregar a coroa só, reconhecendo que só Ele é digno de honra, de glória, como cantamos aqui no início do culto, né? Então, Apocalipse 4 já mostra a igreja arrebatada com os salvos e adorando a Deus. No capítulo 5 já é uma preparação, adoração também, agora ao Cordeiro, a Jesus, mas uma preparação para o capítulo 6, aonde vai entrar a grande tribulação, que não é hoje a mensagem, mas já é uma preparação. E para entendermos em que fase nós... Pastor, em que fase nós estamos? Estamos no capítulo 1, 2 e 3, gente. Nas cartas às igrejas. O capítulo 4 de Apocalipse já aconteceu o arrebatamento. A igreja já está adorando nos céus. O capítulo 5 também. O 6, nós vamos entender que já é um preparo. Por quê, pastor? Porque é o que a gente já está vivendo no mundo, uma preparação. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse, capítulo 6, que nós vamos entrar, já está aí, já está por aí. A gente não sabe quem é, mas já está havendo uma preparação para ele. Já é para entrar a 7ª semana, a 60ª, né? Que é a 7ª semana, a última semana lá profetizada por Daniel. Nós vamos aprender e ouvir isso aqui. Vamos ler o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, um pergaminho.
E tinha 7 selos selados, fechado, para poder ler, tinha que abrir cada um. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, é João falando, né? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, aleluias, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo, nosso Deus, diga glória a Jesus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, você já sabe que é os anjos, e entre os anciãos, você já sabe que é a igreja e os salvos do Antigo Testamento, da velha aliança, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Chifres na Bíblia, aqui em Apocalipse, representa poder, gente. Tá? E os 7, como falamos, o total. Você vai ver mais à frente que a besta que emerge do mar, ela tinha 10 chifres. 10 é maior, pastor. Não. 10 representa a totalidade, mas para os homens, a completude dos homens. Para os homens. Lembra da parábola das 10 virgens? 10 representa para nós a totalidade da igreja, tanto, mas para Deus é 7 igrejas aqui no Apocalipse. Quantos dedos você tem na mão, no pé? Quando a nossa filha nasceu, a enfermeira chegou para aqui, ó, pai, tá vendo? Tá tudo perfeitinho, ó, 10 dedos, 10 da mão, 10 dos pés, ou seja, nasceu perfeita. Essa perfeição é para nós, número 10, completude. Então a parábola das 10 virgens foi para quem? Para a igreja, para nós. Então 10, mas a igreja agora, Jesus já está preparando, né? 7 é a completude de Deus, 7 dias, e no 7º Deus descansou. Então, 6 de novo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, poderio total, chifre, poder, bem como 7 olhos, que vê toda a perfeição. Veja que agora fala de 7 olhos. Vê tudo e todas as coisas, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo e todas as coisas. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse tomar aqui é só uma expressão, tá? Não é tomar, nem dar, não, é tomar. Ele pegou da mão de Deus, recebeu e pegou, não é tomar no sentido de tomar. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos da igreja, com todos os salvos de todas as épocas, até ao arrebatamento, prostraram-se diante do Cordeiro. Agora adoração para Jesus. Veja, primeiro capítulo 4, adoração a Deus. É o capítulo 5, adoração agora ao Cordeiro, a Jesus. E prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, já remetendo para o Velho Testamento, né? A antiga aliança, que tinha os louvores com a harpa e tinha um incenso no tabernáculo para receber e fazer os atos, né? Do incensário, com o incensário. Eles tinham então uma taça de ouro cheia de incenso, que são, aí já vem explicando, o que é esse incenso? Orações dos santos. Porque com a igreja aqui, gente, nessa visão e nessa época, acabou tudo no mundo? Não, ainda vai ter pessoas aqui, vai ter os judeus, vai ter aqueles que ficaram aqui na terra, aqueles que vão estar se convertendo, e a igreja foi arrebatada, era verdade, o mundo vai estar falando, não, foram abduzidos, foram morar em outro lugar, aconteceu isso, aquilo, abriu-se um portal, vão revelar coisas da ciência, ou da ciência da física quântica, que agora é possível, a própria inteligência artificial, vão querer revelar um montão de coisa, e falar. Eles não estão mais aqui, mas a verdade, eu e você sabemos, o povo de Deus vai estar com Cristo nos céus. A bodas do Cordeiro vai durar esses 7 anos. Por que 7 anos? Porque serão 7 anos da tribulação e grande tribulação que haverá sobre o mundo. É o tempo do juízo, o dia do Senhor, o tempo que Deus vai tratar aqui com aqueles que negaram e negam. Mas alguns vão se converter, gente. Alguns nessa grande tribulação, com muita dificuldade, em especial o povo judeu, que não tinha reconhecido a Jesus como Messias, vão se converter, vão ser um dos maiores evangelizadores do mundo. E entoavam um novo cântico, dizendo, agora aqueles que estão nos céus, entoando um novo cântico, dizendo, verso 9, digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Gente, esses selos já é para a grande tribulação, tá? Então aqui no capítulo 5 já é o preparo. Jesus lá nos céus vai abrir o livro, e aí vai ser sentenciado e dar-se início. Veja que o primeiro selo está prestes a acontecer. Só que antes dele,
haverá o arrebatamento da igreja. Vamos entender, vamos terminar para entender. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Diga aleluias, porque não é mais só o povo de Israel, o povo judeu. Agora é para todos. Jesus, quem foi esse que foi morto e comprou com seu sangue? Jesus. E para o nosso Deus, e os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Preste atenção, não durma não. Acorde aí, acompanha com o pastor. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anjos e dos anciãos da igreja, do povo de Deus, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, aleluias, de receber o poder, a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quando nos reunimos aqui para louvar, o louvor, a adoração, você ouve uma canção na internet, no canal da igreja, os louvores, você já sente a presença de Deus, um arrepio, uma coisa boa, uma paz, uma alegria. Imagine milhares de vozes, milhares e milhares, milhões e milhões adorando e louvando. Vai ser precioso, não vai? Vai ser grandioso esse dia, vai ser maravilhoso estarmos juntos louvando a Deus e proclamando: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força e honra e glória e louvor. Diga glórias a Deus. Verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Os anjos, amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Ou seja, todos os salvos, a igreja e os salvos do Antigo Testamento, a igreja arrebatada, quando Jesus vier para buscar. Diga glória a Deus, quem entendeu? Amém, gente? Eu termino a mensagem aqui, deixa eu ler só o início aqui do 6, a gente vai entrar nele depois. Olha, o capítulo 6 já vem a abertura. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, um dos anjos, dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e veja que é Deus que permite, é Deus que vai permitir a vinda do anticristo. E eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco, esse cavaleiro aqui vencendo e para vencer, gente, não é Jesus, é o anticristo. Lá no capítulo 19 de Apocalipse tem outro cavaleiro com um cavalo branco, e esse sim é Jesus. Veja, esse cavaleiro aqui veio com um arco e uma coroa. Jesus no Apocalipse 19 não. O cavaleiro branco de Apocalipse 19 é diferente. Vi o céu aberto e eis, no verso 11, eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, não é uma coroazinha só. Há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca, mas a gente vai chegar lá. Mas esse glorioso aqui, cavaleiro do cavalo branco, é Jesus. O capítulo 19. Pastor, e esse? Do capítulo 6. A gente já sabe, o anticristo, ele quer imitar Jesus. E por que é o cavalo branco? Porque aqui começa, gente, os 3 anos e meio da falsa paz, da grande tribulação. Então, quando Jesus abriu o primeiro selo, já vai vir um cavalo. Você já deve ter ouvido os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O cavalo branco, o preto, o branco, vermelho, preto e amarelo. Vamos falar sobre cada um deles, tá? Aí é que acontecerá as tragédias, as mortes, as guerras. Entendeu? Então aqui é só um preparo. Capítulo 4 e 5, a igreja, os fiéis arrebatados com Cristo, a bodas do Cordeiro. Nós estaremos lá com Jesus. Diga aleluias, glória a Deus. Maranata, ora bem. E aí, acabou o mundo? Não. Aí é que vai acontecer o capítulo 6 em diante. Então o mundo está sendo preparado para isso, gente. Para vir esse cavaleiro do cavalo branco trazer uma falsa paz. No capítulo 6 até o 19, vai vir os 7 selos, vai vir 7 trombetas, vai vir 7 flagelos, 7 taças da ira de Deus. É um tempo de juízo para aqueles que rejeitaram a Jesus e rejeitaram a Deus. Rejeitaram a Jesus como Salvador, o povo judeu. O evangelho de Cristo. Nós estamos no evangelho da graça. Então agora é mais fácil. Aí é que vai ser pregado o evangelho do reino, igual antes de Jesus. Lembra de João Batista? Arrependei-vos, cambada de vibra, de cobra, arrepende-se. Era o evangelho do reino.
Né? Se esse evangelho do reino tivesse agora, ninguém ia se converter, né? Ih, tá me xingando, eu não quero saber de... Se a gente, na graça, já tá ali, não só por causa dos escândalos, dos que fizeram e fazem errado, porque tem os que fazem certo, mas é por causa da maldade no seu coração. As pessoas amam mais as trevas do que a luz. Então vai virar um tempo de juízo. Então Apocalipse 1, gente, isso aqui é importante, vai ficar registrado aqui na igreja, no canal da igreja, nesse vídeo para você estudar e ouvir. Apocalipse 1, apresentação do próprio Senhor Jesus. Ele é o princípio e o fim. Não mais como Jesus na cruz crucificado. Não mais como o menino Jesus, né, na manjedoura. Mas como o Rei da glória. Corpo glorioso, cheio de poder, majestade. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a esse Jesus que nós adoramos aqui na igreja. Diga aleluias, glória a Deus. Capítulo 2 e 3, aí vem para as cartas para a igreja. As igrejas ricas, igrejas pobres. Igrejas que agora aceitam doutrina do diabo, entendeu? De Jezabel, da prostituição espiritual e física, da igreja que perdeu o primeiro amor, da igreja que as últimas obras são até melhores do que a primeira, mas elas se perderam, aceitaram as obras dos nicolaítas, ou seja, da doutrina de Balaão. Agora para elas o dinheiro é mais importante, se vendem. Então fala para todas as igrejas, ou aquelas que perderam um dia, estavam bem, agora no fim dos tempos estão relaxadas, não vem mais à igreja, não evangeliza, não dizima, não quer mais trabalhar. Então as cartas para a igreja, Apocalipse 2 e 3. Apocalipse 4 e 5, que acabamos de ministrar, a igreja já foi arrebatada, já está nos céus. Glória a Deus. Aí a gente vai ler do capítulo 6 ao 19, o período da tribulação. Por que a gente tem que aprender isso? Porque a gente já está vendo os sinais acontecendo ao redor do mundo. Para que esse cavaleiro do cavalo branco já venha trazer uma falsa paz. E todos vão aplaudir ele, né? Então veja só para terminar aqui, o que aconteceu, o que está acontecendo. Amanhã já vai ter uma das maiores autoridades do mundo, né, tomando posse aí da presidência de um país. Veja que algumas guerras, você não vê mais no noticiário, foi liberado para a Ucrânia jogar mais mísseis lá, de médio alcance, para alcançar lá até a Rússia. Tinha sido liberado. Quando ele ganhou a presidência, a eleição, melhor dizendo, já foi cancelado. Veja que um ditador lá da Síria se entregou. O que Israel fez? Foi lá e destruiu toda a marinha, exército, a aeronáutica, os armamentos, para que eles não venham atacar a Israel de volta e para ter paz no Oriente Médio. Veja que as coisas estão acontecendo, gente. Haverá guerra, haverá. O outro cavalo é o cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho, representando a guerra, sangue. Muitas mortes acontecerão. Mas antes disso haverá uma falsa paz. Então olha como é que está perto a vinda do nosso Salvador. Nós precisamos estar mais próximos. Pastor, estamos falando do que está acontecendo hoje. Do que está acontecendo ao redor do mundo hoje. Fora as profecias de Isaías capítulo 17, referindo-se à Síria, fora as outras guerras. Olha aí, o que diz lá em Isaías 17 se cumpriu, está se cumprindo. Acabou. Aquela guerra, o ditador que estava lá, está em profunda desastre lá o país. Por quê? Por causa das guerras e por causa da destruição da marinha, do exército, da aeronáutica deles lá, para não se levantar de novo quando foi deposto e fugiu aquele ditador. Então veja que essas profecias estão tudo se afunilando para acontecer o que Deus quer. É Deus que vai permitir o anticristo, é Deus que está levantando fulano, cicrano, beltrano. É para acontecer isso, está acontecendo isso no Brasil, está acontecendo ao redor do mundo, e aí volta de novo as práticas que era da direita, está voltando porque a esquerda queria isso, aceitar libertinagem, aceitar coisas erradas. Gente, é Deus que está preparando tudo, entendeu? E fica uma briga de um lado, uma briga do outro, para depois vir a falsa paz. Então não fique de lado nenhum, fique do lado da Bíblia, da palavra de Deus. O crente, o cristão, é cidadão do reino dos céus. Não é para ficar discutindo, brigando política, isso, aquilo. Temos que ser do lado daqueles que está pela palavra de Deus, né? Então é mais para a direita, né? Os governos de direita são mais, como se diz, reformados e voltados mais para a família do que do padrão de Deus. Mas a gente não fica do lado de ninguém, a gente fica do lado da palavra de Deus. O único reino milenar, que é o reino milenar de Cristo, é o reino justo, que todas as nações, os reis, rainhas, presidentes vão lá em Jerusalém apanhar conselho. Vai ser no reino de Jesus. Isso se dará só lá no Apocalipse capítulo 20, depois do período da tribulação. Que estamos vivendo sim os últimos dias. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus.